Olá, meu nome é Andréa Morgado e nós vamos trabalhar algumas noções de processo civil. Primeiramente, a gente tem que lembrar que nós não conseguimos montar uma lógica jurídica sobre o processo civil se nós não tivermos bem firmes os conceitos do que é ação, do que é jurisdição, do que é processo e do que é procedimento. Então, o que nós temos que lembrar? Daqui para diante, sempre que falarmos em ação, lembrem em direito. Ação para nós é o direito público subjetivo que eu tenho, que todos nós temos de ingressar em juízo para buscar a prestação de uma tutela jurisdicional. Bom, mas se eu tenho este direito de ingressar em juízo para buscar a prestação da tutela jurisdicional, quem é que tem o poder, dever de prestar essa tutela? É o Estado, porque ele é o detentor da jurisdição. Então, os conceitos eles acabam se fechando, ou seja, se eu tenho o direito de pedir, o poder e dever do Estado é o de prestar essa tutela jurisdicional. E o Estado faz isso através de um processo, porque o processo para nós ele vem como o quê? Como um instrumento eleito pelo Estado para que ele possa prestar essa tutela jurisdicional. Este instrumento chamado processo, ele é formado por um conjunto de atos processuais. Então, eu tenho a petição inicial, o réu é citado para oferecer resposta, poderei ter uma audiência preliminar para tentativa de acordo, a instrução probatória, ou seja, todos esses atos processuais reunidos formam aquilo que a gente chama de processo. Agora, a forma, a maneira como esses atos processuais irão ser praticados dentro de determinado processo, isso se chama procedimento. Então, procedimento para nós é rito. É a maneira como um ato processual será praticado dentro de determinado processo. Vamos pegar, por exemplo, o ato contestação, ou seja, a maneira como o réu tem de apresentar a sua defesa. Contestação. Num procedimento como ordinário, a contestação é apresentada no prazo de 15 dias. Mas se o procedimento for um procedimento cautelar, então a contestação deve ser apresentada no prazo de 5 dias. Mas e se for um procedimento sumário ou sumaríssimo? Então, o réu será citado para conciliação, ou seja, para uma audiência de conciliação, onde não havendo acordo, ele deverá apresentar a contestação. Observem que o ato não muda, continua sendo o ato de contestação. O que muda é a forma de praticar este determinado ato processual, ou seja, num procedimento o prazo era 15 dias, no outro 5 dias, no outro na própria audiência. Isso para nós é o que é procedimento, é rito, é a maneira de se praticar determinado ato processual. Então não se esqueçam, ação para nós é direito, jurisdição para nós é o poder dever do Estado de prestar a tutela jurisdicional. O processo é o instrumento eleito pelo Estado para prestar esta tutela jurisdicional e o procedimento é a forma como esses atos processuais serão praticados dentro de determinado processo. Revistos esses conceitos, o que nós temos que lembrar? O Código de Processo Civil, na verdade, ele possui 5 livros. Livro 1, Processo de Conhecimento. Livro 2, Processo de Execução. Livro 3, Processo Cautelar. Livro 4, Procedimentos Especiais, e o livro 5, que trata das disposições finais e transitórias. Então, o que nós temos que lembrar? Que nós temos, na realidade, apenas 3 tipos de processo. Ou o processo é de conhecimento, ou o processo é de execução, ou o processo é cautelar. O que eu tenho que verificar, na realidade, é qual a minha pretensão para poder encaixar em algum tipo de processo, porque cada um tem a sua finalidade. Então, o que a gente faz? A gente vai por exclusão. Quem é que pode ingressar com o processo de execução? Somente quem tem título. Se eu tenho um título, eu posso ingressar direto com o processo de execução. Por quê? Porque o processo de execução, ele tem a finalidade de dar a satisfação de um direito já reconhecido em um título. Então, se eu tenho um cheque, uma nota promissória, uma duplicata devidamente formalizada, eu já posso partir direto para o processo de execução para obter a satisfação daquele direito já reconhecido no título. Mas e se eu não tenho título? Se eu não tenho título, obrigatoriamente, vou ter que passar por um processo de conhecimento para obter o reconhecimento jurídico do meu direito alegado.
Por quê? Porque eu não tenho um título onde já está esse direito reconhecido. Eu vou ter que entrar com uma petição inicial, vou ter que estabelecer um contraditório, vou ter todo aquele processamento para que o juiz, no final, reconheça ou não o meu direito através de uma sentença. O próprio nome já diz, processo de conhecimento. Ele me dá o reconhecimento jurídico daquele direito que está sendo alegado. Então imagine o seguinte, alguém bateu no meu carro e me causou um prejuízo de R$5.000. Posso amanhã ingressar com uma ação para obter o pagamento imediato desta quantia? Não. Primeiro eu vou ter que comprovar que o réu realmente bateu no meu carro. Depois eu vou ter que comprovar que ele agiu com culpa ao bater no meu carro. Depois eu vou ter que comprovar que o prejuízo é realmente de R$5.000. Essa comprovação toda eu vou ter que obter através do processo de conhecimento. Então, eu vou entrar com a petição inicial, vou ter todo o contraditório e, ao final, vou ter uma sentença que acolhe ou que rejeita o meu pedido. Então, quem tem título vai para execução, quem não tem, vem para um processo de conhecimento.